Seja bem-vindo ao Jornal da Educação, seu resumo semanal com as notícias da nossa área. Essa semana a gente discute a educação para o consumo consciente e seguimos debatendo alternativas para os alunos desafiantes. Esta é a redação de Nova Escola e Gestão Escolar e este é o Jornal da Educação. Qual a diferença entre consumo e consumismo? De quantos planetas precisaremos para sustentar toda a humanidade? Existe alguma forma de consumo sustentável? E, aliás, o que significa essa palavra, sustentabilidade? Discutir essas questões é cada vez mais importante na escola dos dias de hoje. Afinal de contas, esses temas, embora não sejam exclusivos de nenhuma disciplina, podem ser tratados em geografia, história, ciências, além, é claro, de projetos em que os estudantes possam mergulhar e se aprofundar no estudo desse tema. Aqui no Brasil, o Instituto Acatu, uma ONG que é referência pela luta do consumo consciente, tem um site específico com recursos para educadores. Nesta semana, nós recebemos aqui na redação Hélio Matar, presidente do Instituto Acatu. Ele vai responder as perguntas que abriram este bloco do Jornal da Educação. Pergunta 1. Qual a diferença entre consumo e consumismo? O consumo é algo que, em primeiro lugar, sempre existiu, faz parte da história do homem. É impossível viver sem consumir. É um ato individual, uma decisão individual. O consumismo é algo que surge na segunda metade do século XX, quando se começa a pressionar não mais pelas necessidades, mas pelos desejos. Se começam a criar desejos que estão ofuscando as necessidades. As pessoas compram não porque realmente elas necessitam, mas porque o consumismo, a publicidade, o reconhecimento social pressionaram porque o irmão, o primo, o vizinho compraram alguma coisa, trocaram alguma coisa, e imediatamente a pessoa se sente pressionada na mesma direção. É este fenômeno que faz com que a relação entre a felicidade e o consumo se dissipe totalmente. Por quê? Porque você sempre vai estar em falta. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Eu gostaria de ter isso e não tenho. Pergunta 2. De quantos planetas vamos precisar no atual nível de consumo? Nós não podemos fazer como é hoje, que o consumo de 80% do total do consumo esteja na mão de 1 bilhão de pessoas, quando nós somos 7 bilhões no mundo. É muito concentrado, não é para todos. E não é para sempre. Se nós já estamos consumindo 50% a mais do que a Terra consegue regenerar, quando 1 bilhão está realmente consumindo, imagina o que vai acontecer quando você tiver a humanidade toda. Daria 5 planetas. Pergunta 3. O que é sustentabilidade? Uma resposta simples ajuda muito. A melhor definição de sustentabilidade apareceu no muro em Johannesburgo, na Conferência de Desenvolvimento e Sociedade de 2002, na Rio+10. E dizia o seguinte: sustentabilidade, o bastante para todos, para sempre. E essa me parece uma boa definição. Que cada um de nós, na humanidade inteira, tenha o bastante, que tenha para todos e que seja para sempre, seja para esta geração ou para a geração futura. Pergunta 4. Como colaborar para um mundo sustentável? Pois se eram 5 planetas que ia precisar, nós só temos um, vai precisar ter 1/5 do recurso natural para cada unidade de bem-estar. Claro que eu não sei medir direito o que é uma unidade de bem-estar, mas eu sei dizer o seguinte: o que eu preciso é ir de um ponto ao outro, com mobilidade. Eu não preciso ter um carro. Então, esse é o conceito, é sair do produto e ir para a sociedade do bem-estar, onde o foco do consumidor é achar qual o produto, qual o serviço que dá o bem-estar a ele com a menor quantidade de recursos naturais possível e com a melhor equidade social possível. Você tem acesso a esses e outros recursos no site educatu.org.br. A repercussão da nossa reportagem sobre o projeto de lei que pretende punir alunos bagunceiros foi muito grande. No Facebook foram mais de 40 comentários e olha, as opiniões estavam bem divididas. A seguir a gente destaca 2 opiniões favoráveis e 2 contrárias à punição de alunos bagunceiros com a força da lei.
Marise Tressoldi: o problema não são alunos bagunceiros, porque a bagunça a escola precisa resolver por meio do diálogo. O problema são alunos que colocam em risco a vida de outros e impedem a escola de ser um ambiente democrático de aprendizagem. Jane Roseli Serra: sempre fui a favor de conversar com alunos indisciplinados. Uma vez, conversei por 5 vezes com um aluno que estava para ser expulso. Deu resultado. Os professores resolveram dar um prêmio ao aluno pelo bom exemplo de comportamento. Carmen Guarino: demorou, hein? A indisciplina precisa de lei, pois acredito que sem regra ou limite, não tem como conter esses alunos bagunceiros. Jadir Antônio: é fácil falar quando estamos longe da situação. No Brasil, as pessoas que têm grandes soluções para a educação não vivenciam o que estão falando. Longe de querer apenas a punição, mas o excesso de liberdade vira libertinagem. Indisciplina é um assunto que a gente acompanha muito de perto aqui no site de Nova Escola e Gestão Escolar. O convite da vez é para você assistir a nossa série Grandes Diálogos, cuja última edição contou com a participação de 2 grandes especialistas em indisciplina, bullying e incivilidade: Thelma Vinha, da Unicamp, e Yves Delataille, da USP. Por exemplo, você sabia que as pesquisas mostram que não houve um crescimento da violência na escola, mas sim da incivilidade, que é o desrespeito cotidiano nas relações? Pois é. Conhecer o que é essa tal de incivilidade e as maneiras de lidar com ela podem ajudar muito na questão dos alunos desafiadores. Confiram. Aquilo que a gente considera violência dura, que é a violência que é regida pelo Código Penal. Então, por exemplo, ameaça, extorsão, você usar arma, furto, então, agressão física, abuso sexual, esse tipo de violência ele não tem aumentado na escola. Nos últimos 5 anos, se você acompanha os dados, eles mostram assim, em torno, levar arma na escola, agredir professor que agride aluno, ele não passa mais ou menos de 2% a 5%, certo? Mas os professores, pais, alunos, eles têm a percepção de um aumento da violência, o que os deixa inseguro e o que faz com que, inclusive política pública, quando eu tenho violência, se o raciocínio aumenta de violência, qual que é o procedimento? Filmadora, polícia na escola, tá certo? Então, são procedimentos de contenção. Mas o que tem aumentado, o que tem sido visto, é o que é chamado principalmente incivilidade, que são as microviolências, aquelas situações cotidianas de desrespeito. Por exemplo, o cara está andando, ele dá um tapa na cabeça do outro, ele está escrevendo, ele vai lá e bate. Ou ele fica andando pela classe, o professor fala, ele ignora solenemente. Então o professor fica gritando para que todo mundo sente, presta atenção, ele vive chegando atrasado, ele fica, sabe? Então essas microviolências, ou seja, as incivilidades, dependendo da intensidade, da regularidade disso numa classe, transforma o ambiente em caos. Né? A incivilidade, a gente vai discutir como aquele comportamento está afetando a qualidade das nossas relações. Quando é de âmbito coletivo, a coisa está de muito, a gente discute isso em assembleia que é coletivo. Mas quando é privado, 2 ou 3, a conversa é com esse privado. Então, a gente percebe que as intervenções, como elas são as mesmas, elas acabam confundindo e não tendo o resultado no sentido educativo que a escola poderia ter. Frase da semana: o Brasil mudará sua situação educacional apenas com trabalho árduo, investimento e a clareza de que os resultados somente serão colhidos no médio e longo prazo. A declaração é de Daniel Cara, coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, em seu blog no UOL. Ele criticou a busca por soluções mágicas que resolvam os problemas da área de uma hora para outra. Onde está o Plano Nacional de Educação? Ainda sendo debatido na Comissão de Educação do Senado. Nessa semana, a discussão foi sobre a meta número 4, que trata de inclusão. Os senadores tiraram uma posição moderada, que foi resumida pelo senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Lindenberg, que presidiu a Subcomissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e é pai de uma menina com síndrome de Down, disse o seguinte: meu conselho é, bota na escola regular, mas, como presidente da comissão, aprendi que também há especificidades, citando o caso do senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que tentou, mas não conseguiu, incluir sua filha com autismo na rede regular de ensino.
Quanto ao andamento do Plano Nacional de Educação, o senador Álvaro Dias, que é o relator na Comissão de Educação, disse que vai começar a escrever seu relatório para votação. É importante se apressar, como a gente vem sempre lembrando, e como destaca Cleusa Repulho, presidente da Undime. Nós estamos há 2 anos tramitando na Câmara e no Senado. E a educação não pode esperar 2 anos. As crianças continuam fazendo aniversário, as demandas continuam acontecendo e a gente precisa de uma resposta. E você acha que ele precisa ser revisto depois dessa última passagem pela Comissão de Constituição e Justiça? Sim, ainda tem coisas lá que os municípios não concordam, né? Porém há avanços, isso é muito importante. E que a gente faça disputa lá na Câmara e no Senado. Por hoje é só, fim do Jornal da Educação. Obrigado pela companhia e até semana que vem.